Esse é o professor Ludovico, um grande arqueólogo e historiador. Vive trabalhando e pesquisando em seu escritório. Como vocês já devem ter notado, ele não é muito organizado, mas sabe sempre onde encontrar cada coisa que ele precisa. Esse é André, assistente do professor Ludovico. Como sempre, está atrasado para mais um dia de trabalho. Não acredito, justo agora vai acabar a água. É hoje que o professor me despede. Primeiro perco a hora, e agora? Não posso aparecer todo desarrumado assim. Ainda mais que depois da reunião eu vou encontrar a Rosa. Caramba, é impressionante como a gente só se dá conta da importância da água quando ela falta. Eu fico imaginando como era viver naqueles tempos em que não tinha encanamento, esgoto. Como é que o pessoal se virava para arrumar água? Naqueles tempos, André. Mas até hoje, tem gente que não vive com esse sistema de distribuição de água que você conhece. Aliás, deixa eu te dizer, você está bastante atrasado. Olá, professor. Eu sei que eu estou atrasado, mas eu estava aqui pensando que a água é um bem precioso e, para muitos no planeta, ela é quase inacessível. É isso mesmo. Há milhares de anos que a humanidade tem procurado maneiras de aproveitar a água da melhor maneira possível. Veja o exemplo do aqueduto de Eupalinos. Desculpe, professor, mas o que é um aqueduto? E Eupalinos, quem é? Aqueduto é uma obra pública feita para transportar água de um lugar para o outro, parecida com o nosso sistema de canos e adutoras. E Eupalinos foi um arquiteto grego que viveu no século VI a.C. Ele inventou um jeito interessante de realizar esse transporte de água. O aqueduto de Eupalinos foi um túnel de 1.036 metros construído na cidade de Samos, uma ilha da Grécia em que havia várias fontes de água, todas, porém, localizadas numa região muito inacessível, do outro lado do Monte Castro. Eupalinos imaginou que seria possível cavar um túnel com cerca de 1 quilômetro de comprimento que passasse por dentro da montanha, permitindo o abastecimento de água mesmo durante guerras, pois os forasteiros teriam muita dificuldade em encontrar o aqueduto. Mas, professor, se ele ia cavar por dentro da montanha, como é que ele ia acertar direitinho as fontes de água do outro lado? Visão de raio-x, por acaso? Foi exatamente essa pergunta que ele se fez. E como ele não tinha uma visão de raio-x, os escravos que fossem fazer as escavações sem saber a direção certa, poderiam simplesmente se perder dentro da montanha e nunca mais achar a saída. Mas então ele se deu conta que as escavações poderiam ser feitas dos dois lados do monte ao mesmo tempo, ao invés de partir de uma das extremidades para chegar na outra. Como é que os dois grupos de escravos iam acertar o caminho? Se hoje em dia nós temos o teodolito, bússola de agrimensor, trenas a laser, GPS e vários outros tipos de instrumentos para medir ângulos e distâncias e para manter direções, naquela época, Eupalinos dispunha apenas de alguns instrumentos pouco sofisticados, tais como cordas com nós, fios de prumo e um tipo de dióptra rudimentar. Essa dióptra era utilizada na antiguidade para medir ângulos ou direções em planos horizontais ou verticais, bem como para determinar as coordenadas ou posições de estrelas no céu. Professor, que uso será que Eupalinos pode ter feito da dióptra? Provavelmente, ele a utilizou para achar direções no terreno em volta do monte. Isso ajudaria a determinar a direção de escavação dos dois grupos de escravos dentro do túnel. Vamos imaginar um ponto B bem próximo da primeira entrada do túnel. Eupalinos, então, deve ter escolhido um ponto que chamaremos de E, e na parte plana do terreno, em torno do monte, do qual ele avistaria o ponto B. Eupalinos usou a dióptra para conhecer a direção que liga o ponto E ao ponto F, que era uma reta perpendicular à reta EB. Em seguida, com a ajuda da dióptra, ele traçou várias outras direções, ou seja, retas perpendiculares consecutivas FG, GH, HK e KL. Depois disto, Eupalinos determinou, na direção KL, um ponto M do terreno, obtido pela perpendicular DM, ao segmento KL, sendo que D
é o ponto da entrada do túnel oposta ao ponto B. Isso tudo ele fez usando a dióptra e medindo as distâncias no terreno que contornava a montanha? Exatamente. Uma vez estabelecidas essas direções perpendiculares, Eupalinos mediu diretamente no chão do terreno que contornava o monte as distâncias BE, EF, FG, GH, HK, KM e MD. Por meio delas, Eupalinos determinou do seguinte modo as medidas das linhas imaginárias perpendiculares, DN e BN, que estão dentro do monte. A medida do segmento de reta inacessível, DN, é igual à medida da linha acessível, EF, menos as medidas dos segmentos acessíveis, MK e HG. Já a medida do segmento de reta inacessível, BN, é igual à medida do segmento de reta acessível, FG, mais a medida do segmento de reta acessível, HK, menos a medida do segmento de reta acessível, DM, menos a medida do segmento de reta acessível, EB. Que trabalhão, hein? Mas como ele descobriu a direção em que cada grupo deveria cavar? Pois bem, Eupalinos raciocinou da seguinte maneira. Para ele, as linhas DN e BN eram os catetos de um triângulo retângulo BND, que poderia ser imaginado dentro do monte. Observe que a direção alfa para a escavação do túnel de ambos os lados fica completamente determinada se conseguirmos saber a medida do ângulo inacessível beta do triângulo retângulo imaginário BND. Isso porque o ângulo beta e o ângulo alfa são opostos pelo vértice e, portanto, eles têm a mesma medida. É verdade. Que sacada essa de Eupalinos! Mas como ele mediu esse ângulo beta se ele era inacessível? Ele provavelmente utilizou um conhecimento bastante antigo que relacionava as medidas dos lados e dos ângulos de dois triângulos retângulos quaisquer. Isto é, se dois triângulos retângulos possuem catetos respectivamente proporcionais, os seus respectivos ângulos agudos são iguais. Ah, e com isso Eupalinos conseguiu determinar a direção a ser seguida para cavar o túnel, não é? Sim, exatamente. Como Eupalinos havia determinado, as medidas dos catetos BN e ND do triângulo retângulo que se pode imaginar dentro do monte, ele podia construir sobre as próprias direções DM e EB, já traçadas no chão do terreno, um triângulo retângulo cujos catetos mantivessem a mesma proporção que aquela existente entre os catetos imaginários BN e ND. E daí era só medir diretamente o ângulo alfa no chão do terreno. A medida do ângulo alfa deveria ser a direção a ser seguida pelos dois grupos de escravos, cada um cavando de um lado do monte. Depois que Eupalinos pensou nisso tudo, até parece simples. Mas afinal, quanto tempo demorou tudo isso? Cerca de 15 anos. Portanto, não foi tão simples como a gente poderia supor. Várias medições e ajustes de direção tiveram que ser feitos para que tudo desse certo. E mesmo assim, os dois grupos de escravos escavaram e não se encontraram. Ué, então não deu certo. Por incrível que pareça, André, deu certo sim. As duas escavações divergiram uma da outra quase 10 metros horizontalmente e 2,5 metros na vertical. De fato, esse erro é muito pequeno, menor do que 1%. E como a parte mais elevada era justamente a da entrada de água, bastou fazer uma ligação entre a parte mais alta e a parte mais baixa do túnel. O túnel existe até hoje e é uma grande atração turística. Ele possui 1.036 metros de comprimento, isto é, um pouco mais de 1 quilômetro de extensão por 2 metros de largura. Ai, isso me fez me lembrar de uma coisa. Quando será que chega a água aqui em casa? André, isso me lembrou que você está bem atrasado. Já pensou em ligar para a companhia de abastecimento de água? É, ótima ideia.